Olá, meu nome é Mário Furman. Eu faço parte do grupo de gestão de múltiplas vítimas do Hospital Santa Marcelina. Sou cirurgião de formação, professor da Faculdade Santa Marcelina, e eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o manejo clínico do paciente portador de Covid-19, do coronavírus, tanto no ambiente pré-hospitalar como na chegada desse paciente à sala de emergência. Então, a primeira coisa que nós temos que considerar e pensar é que o profissional de saúde que vai receber esse paciente na sala de emergência tem que estar devidamente paramentado, ou seja, contenção respiratória, máscara cirúrgica, luva, óculos, protetor facial e aventais descartáveis. É de fundamental importância que esse profissional faça a desinfecção de suas mãos, lavagem de mãos, o uso do álcool gel e, principalmente, cuidar do seu material, cuidar das superfícies, dos objetos. Então, cuidar do seu material. E o paciente, ao chegar para esse atendimento, ou quando você chega até esse paciente, sempre manter esse paciente no lugar arejado e fornecer a ele a máscara cirúrgica. E como colocar a máscara cirúrgica? Essa é uma dúvida que muitas pessoas que não têm o hábito de usar podem ter. Então, sempre cobrir a boca e o nariz, amarrar com segurança, pegar essa máscara pela lateral. Evite tocar a máscara. A gente não toca na máscara, né? Tocar na máscara pode significar contaminação. Lavou as mãos, colocou a máscara, faça a sua atividade. Na hora de tirar a máscara, não se esqueça, tirou a máscara, lave as mãos novamente, higienize suas mãos com sabão, álcool gel. Não se, não se pode reaproveitar a máscara. Então, usou a máscara, joga fora, vai usar outra. Substitua por uma limpa. Não reutilize jamais. Descarte de material. Descarte a sua máscara sempre em local adequado. Tá bom? E qual é o fluxo desse atendimento? Então, como fazer esse atendimento? Então, o paciente dá a entrada, recebe sua máscara, é encaminhado para um lugar diferenciado, recebe um primeiro atendimento, recebe uma classificação. Sendo classificado, aí começa a separar, então, quem é o paciente que vai ser orientado ao isolamento domiciliar, é o paciente que vai fazer o acompanhamento e vai seguir na atenção básica, e quem é o paciente que, então, vai dar entrada ou será encaminhado aí ao hospital de referência. E aí nós vamos falar, então, do protocolo do paciente no ambiente hospitalar. Então, como nós vamos cuidar do paciente, como nós vamos tratar desse paciente dentro de nossa unidade hospitalar. Então, pessoal, vale a mesma orientação. É fundamental sempre ter um profissional paramentado. Todos sabemos que o profissional de saúde tem tido aí uma alta taxa de contaminação. E boa parte dessa contaminação pode ser prevenida. Né? Nesse momento, nós não podemos nos contaminar. Então, profissionais da saúde, contenção respiratória, máscara cirúrgica, uso de luva, óculos, avental, lavem suas mãos exaustivamente e mantenham limpas as superfícies dos materiais de uso. E o paciente? O paciente sempre em uma área de precaução, isolada e arejada. Feito isso, o paciente vai entrar, então, na nossa área de atendimento. Vale o mesmo fluxo que vocês já viram. Com a grande questão, tem indicação de internação? Esse paciente vai ser direcionado conforme o fluxo do hospital, ou para um setor de isolamento respiratório, uma enfermaria de isolamento respiratório, ou para a UTI. E aí, quando a gente fala da área hospitalar, o fluxo é semelhante. Como funciona dentro da urgência hospitalar? Você ainda tem casos que vão para o oposto, que vão ser encaminhados para atenção primária, e você tem os casos aí, então, que vão ser direcionados para leitos de internação, para enfermarias de isolamento, ou para a própria UTI, que for designada como área de isolamento aí para os casos respiratórios. Fundamental, então, eu falei no começo, uso do material, mas nós estávamos na porta do hospital, nós estávamos no ambiente pré-hospitalar ou dentro da nossa emergência.
Agora, nós vamos falar do paciente que está dentro da nossa unidade. Como cuidar do paciente que está dentro da nossa unidade e como se proteger no cuidado a esse paciente. Então, vai entrar no quarto? Você tem a certeza de que na antessala você vai lavar as mãos, você vai ter certeza que a maçaneta é limpa, você vai entrar no quarto. Entrou no quarto, primeira coisa a fazer é separar todo o material que você vai utilizar e lavar as mãos. Lavar as mãos com água e sabão. É uma lavagem de mão de pelo menos 20 a 30 segundos. Feito isso, vai colocar o capote individual, geralmente amarrado nas costas. Depois, máscara cirúrgica. Qual o grande cuidado da máscara, pessoal? Já foi falado no comecinho. Vamos lá. A haste flexível tem que ficar adequadamente no nariz, vedando boca e nariz até o queixo. É importante essa vedação correta para que vocês tenham total garantia de estar seguros. Depois, colocar o gorro. Depois, o óculos ou o protetor ocular. Quem usa óculos, o nosso óculos não tem proteção lateral, então tem que colocar por cima ou substituir pelo óculos de proteção, que pode realmente te garantir uma segurança maior. Ou então usar um protetor facial. E por último, calçar as luvas de procedimentos. Lembrar que as luvas são para procedimentos não estéreis. Se você tiver que fazer um procedimento estéreo, pode estar utilizando aí uma luva estéreo por cima dessa luva de procedimentos. Feito isso, está paramentado? Dirija seu paciente, preste a sua assistência, faça o que deve ser feito e, ao final, existe uma sequência para fazer a sua retirada de EPI. Então, a sua desparamentação. Ainda dentro do quarto, o que você vai fazer? Tire as luvas. Tire as luvas com cuidado, com calma, devagar, para evitar de contaminar o ambiente com algum resíduo que tenha na sua luva. Depois, tire o capote, o avental que você está utilizando, lave novamente suas mãos, para depois tirar o gorro, óculos de proteção, protetor ou protetor facial, e por último, tirar a máscara cirúrgica. O grande cuidado com a máscara cirúrgica, não pode ter contato com a superfície da frente dessa máscara. O contato é sempre pela lateral, pelos elásticos. Se você está usando uma máscara cirúrgica, essa máscara tem que ser descartada em local adequado, num lixo adequado. Se você estiver utilizando uma máscara N95 ou similar, então esse material vai ser provavelmente reutilizado, e você tem aí uma regra de reutilização a ser seguida. Então, colocar pela lateral, colocar no seu saquinho arejado e guardar aí para que seja utilizado numa outra oportunidade. Quando eu tenho paciente que chega no meu serviço de emergência, eu tenho que pensar em sintomas de gravidade. Então, o que pode significar que eu estou diante de um paciente grave? Então, quais são os sinais de alerta para o paciente que eu recebo? Pode ser na sala de emergência, pode ser no ambiente pré-hospitalar, numa tenda de contenção, ou pode ser realmente dentro da minha sala de emergência. Então, pacientes com alterações, pacientes adultos, primeiro, com alterações respiratórias. Quais alterações respiratórias? Falta de ar, dificuldade para respirar, ronco, retração subcostal, cianose, saturação, oximetria abaixo de 95 em ar ambiente ou taquipneia. Posso pensar em déficit no sistema cardiovascular. Então, sinais de hipotensão, com pressão arterial sistólica abaixo de 90 ou diastólica abaixo de 60 e diminuição da pressão de pulso. E outros sintomas. Então, piora de condições clínicas para o paciente que tem doenças de base, como nós vamos falar um pouco mais à frente. Alterações do estado mental, confusão, letargia. E paciente que já tem febre, piora da febre ou piora da recorrência da febre nos últimos 3 dias. E se eu for falar em crianças? Crianças se apresentam falta de ar ou dificuldade para respirar, ronco, retração intercostal, tiragem intercostal, cianose central, cianose perioral, batimento de asa de nariz, movimento paradoxal do abdômen, bradipneia, ritmo respiratório irregular, saturação abaixo de 95 em ar ambiente,
taquipneia, alterações do sistema cardiovascular, sinais de hipotensão, ou ainda, né, inapetência para amamentação, ingestão de líquidos, piora se tem doenças de base, alterações do estado mental, confusão, letargia ou convulsão. E as comorbidades? Lembrar que quando nós fazemos as triagens, tem que pensar nos sinais respiratórios e lembrar do paciente que tem comorbidades, né? Então, muitas vezes, ou o que nós temos observado, pacientes que têm os sintomas respiratórios associados a comorbidades podem ter aí ou têm apresentado um risco elevado de gravidade. Então, temos que estar atento. Doenças cardíacas congênitas, insuficiência cardíaca, doença cardíaca isquêmica, doenças respiratórias, pacientes com DPOC, asma, alterações pulmonares, doenças intersticiais, fibroses císticas, displasias, crianças com problemas pulmonares, crianças prematuras, doenças renais, pacientes que fazem hemodiálise, pacientes imunossuprimidos, pacientes transplantados, diabetes. Então, todas essas são comorbidades que devem ser lembradas, devem ser consideradas no manuseio, desde o primeiro contato com o paciente, nós temos que observar as comorbidades já na hora de classificar esse paciente. Então, na minha sala de emergência, na minha triagem, até na minha triagem, de quando o paciente chega no hospital, eu já tenho que estar atento. Pelo menos 3 sintomas respiratórios. Então, tosse, coriza, febre, dispneia, ou vou olhar as comorbidades do meu paciente. Vamos lembrar da tabelinha que eu passei. Então, comorbidades, diabetes, doenças cardíacas, hipertensão, toda aquela lista de comorbidades. E aí, vamos ver como o paciente se apresenta. Uma frequência respiratória menor que 25, uma saturação maior que 90%, é um paciente para ser internado, sim, mas ele vai para uma sala amarela. É um paciente que é elegível a uma unidade de internação. Se eu tiver uma frequência respiratória maior que 25, se eu tiver uma saturação menor que 90%, esse é um paciente que deve ser internado numa sala vermelha, paciente que vai precisar de UTI, paciente que vai precisar de um cuidado intensivo. Então, agora nós vamos fazer umas questõezinhas para poder sedimentar essa nossa conversa até agora. Então, paciente do sexo masculino, 45 anos, procura atendimento em setor pré-hospitalar com queixa de tosse e coriza. Ele tem 1 dia de história, ele está febril no momento, mas relata aí um episódio de febre não aferida. Não tem dispneia, seu estado geral é bom. Perguntei se tem comorbidade, ele não tem comorbidades. E aí, pessoal, eu estou lá no pré-hospitalar, numa tenda, recebendo esse senhor de 45 anos. O que vocês acham? O que nós podemos dizer dele? Ou o que nós podemos dizer para ele? Ele é grave? Não é grave? O que vocês acham? Então, é um paciente que não apresenta critérios de gravidade. O que deve ser orientado a ele? Repouso domiciliar, isolamento de contactantes, isolamento dentro de casa, observação clínica, lembrar que esse paciente tem que retornar ao hospital em caso de piora e, principalmente, esse paciente deve ser acompanhado pela atenção básica de saúde, dentro do protocolo da atenção básica de saúde, que vai fazer contato telefônico com esse paciente a cada 48 horas, para ter certeza do estado desse paciente e estar atento a uma deterioração clínica. Então, estar atento se esse paciente está piorando em casa, para que ele volte para a unidade de internação. Outra perguntinha. Você é um profissional de saúde. Foi designado para prestar atendimento em uma unidade hospitalar de isolamento Covid-19. Recebeu diversas recomendações desde a sua chegada, mas o que mais chamou a sua atenção é como se paramentar e desparamentar. Qual é a técnica? Como fazer a paramentação e desparamentação de forma correta? Então, paramentação. Primeira coisa, vai lá para o quarto do paciente, para a antessala do paciente, lava as mãos,
coloca capote, avental, coloca máscara com todos aqueles cuidados que eu falei, gorro, protetor ocular, óculos de proteção, protetor facial e as luvas. Presta atendimento ao paciente. Terminou, vai desparamentar. Como é essa desparamentação? Primeira coisa, tirar as luvas com cuidado para não contaminar o ambiente. Tirar o capote avental, lave as mãos. Tire o gorro, tire protetor ocular e facial, tire sua máscara. Saiu, lava as mãos de novo. Outra, foi encaminhada para a unidade hospitalar uma senhora de 67 anos, com história de tosse, coriza e febre não aferida. Olha só, pessoal, só aqui parece que nós já temos os 3 sinais. Mas olha, é uma senhora diabética e ela acabou de lembrar que quando sente tosse também tem falta de ar. Então, olha só, nós estamos diante de uma senhora que tem tosse, coriza, uma febre não aferida, tem episódio de falta de ar e é diabética. Então, só aqui ela já chamou a minha atenção. O que mais ela tem? Uma glicemia capilar de 340. Uma PA de 85 por 55 milímetros de mercúrio. Uma frequência cardíaca de 115, uma frequência respiratória de 35. Então, essa senhora está descompensada da diabetes, ela está hipotensa, taquicárdica e taquipneica. Pessoal, o que tem que fazer com ela? Internação em UTI. Nós estamos diante de uma paciente grave. Então, esses cuidados ou essa atenção é muito importante no momento em que nós estamos. Nós estamos no momento em que a nossa atenção, o nosso cuidado tem que estar 100% voltado para os nossos pacientes. E para que nós possamos cuidar dos nossos pacientes, nós temos que cuidar de nós. E que para que nós possamos cuidar do paciente da melhor forma possível, nós temos que estar organizados. Como é essa organização? Seguir corretamente os protocolos, estarmos atentos a todos os fluxos. Nós estamos num barco. Se todos remarmos corretamente para o mesmo lado, a chance de chegarmos ao nosso objetivo com mais rapidez e segurança é muito maior. Muito obrigado a todos.